A equipe de Lula também tenta definir as prioridades para a educação no próximo ano. O ex-ministro Fernando Haddad se reuniu nesta terça-feira com representantes do setor para discutir o futuro do MEC. A repórter Camila Yunes acompanhou. Esse evento aconteceu em um hotel na zona sul da capital paulista. Começou por volta das 9h30 da manhã e foi até a 1h30 da tarde. Foi uma reunião fechada com pessoas ligadas à área da educação e depois algumas pessoas deram declarações para a imprensa. Esse evento foi coordenado pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi incumbido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de tomar a frente para tratar dessas negociações para auxiliar ele, que foi ministro da Educação, então tem familiaridade com o assunto. E aí, ele disse que esses convites para essas pessoas que estavam aqui foi um convite pessoal e não relacionado às entidades, que posteriormente as entidades serão chamadas para dialogar e falar a respeito de quais as necessidades para a área da educação. Então, a maioria das pessoas que estavam aqui nesse evento são pessoas relacionadas à área da educação e boa parte, inclusive, que já participou do MEC. Então, o Fernando Haddad deu uma declaração depois que ele participou dessa reunião e disse quais são as principais demandas dessas pessoas com relação ao cenário da educação no Brasil. Vamos ouvir. Obviamente, o número expressivo de pessoas acabou fazendo com que o rol de preocupações seja extenso, né? Mas, sobretudo, apontando a questão da alfabetização das crianças, a questão do ensino médio profissionalizante, a questão orçamentária e a questão da estrutura interna do MEC foram alguns dos temas reiteradamente sugeridos, né? Há muita preocupação com a desorganização do Ministério da Educação nos últimos 4 anos, que é bastante expressiva. Bom, Henrique Paim, que também foi ministro da Educação, ele vai coordenar todas essas atividades com relação à área da educação nesse momento de transição do governo. Ele disse que há uma preocupação muito grande das pessoas que estavam aqui com relação aos impactos causados pela pandemia e também com relação ao atual cenário do MEC. Vamos ouvir o que ele disse. Todos estão ansiosos, né, em apresentar seu posicionamento, indicar aquelas ações que são mais importantes para que nós possamos avançar em relação às questões do Ministério da Educação, das políticas educacionais. E eu diria para vocês que a palavra mais ouvida aqui foi a questão da recomposição, né? Seja a recomposição da aprendizagem por conta da pandemia e toda a articulação que está associada à questão dos estados e municípios, que tem um papel fundamental dentro do que a gente chama de regime de colaboração. Bom, e todas essas pessoas que estavam aqui, elas não necessariamente participarão desse momento de transição, apenas algumas, mas esse evento foi justamente para ouvir quais são as principais demandas do setor da educação. Eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.